Gente, o Davi Costa tem 10 anos e ele está cuidando de um peixe beta. Presta atenção nessa história. Ele mostra como ele decorou o aquário para receber esse bichinho, que para ele é o amiguinho dele. Vou decorar aqui. Eu vou primeiro pôr esse pedrinho aqui de viola, nesse tambor. Eu vou pôr aqui pertinho para não cair. Eu tenho que ver, eu não estou conseguindo ver. Dá o que aí. Aí tá bom. Agora eu vou pôr essas plantinhas azul aqui. Vou botar aqui, eu vou colocar as pedrinhas. Vou botar mais aqui. Sacar aqui um pouquinho. Agora eu vou pôr essas pedrinhas aqui coloridas. Bota aqui. Vou botar 3 azul aqui no cantinho. E 3 verdes do outro. Agora eu vou pôr essas aqui, ó, no canto. Depois eu vou pôr outra coisa. Aqui. Pronto. Agora eu vou pôr esse cano aqui, que a gente usou o cano aqui, aí fez um buraco aqui e usou ele como tipo uma madeira assim, aí um túnel. Aí ele entra assim, pode sair por aqui, outra vez sair isso aqui tudinho. Eu vou botar aqui bem aqui no meio. Agora é a hora de tacar a água. Deixa eu pegar aqui a água. Vou enfiar mais aqui pra não... Gente, eu pego demais. Você deixa eu arrumar aqui. Aí, agora acho que vou colocar o diamante, que é meu peixinho. Ele tá bem aqui. Eu vou pegar muito cuidado para ele não cair. Calma. Eu botei ele. Pronto. Aí, ó. Olha como que ficou. Agora ele tá até feliz, ó. Gente, que coisa mais linda. A mamãe dele, a Débora, né, Lorena? É Débora, a mãe aí do nosso príncipe. Eu achei muito interessante. Mandar um abraço para todo mundo aí no Disseu 2. Ela é quem filmou, tá? Ela é quem mostrou aí essas imagens do filho preparando esse aquário para receber um beta. O que eu achei mais interessante é que enquanto a gente estava vendo essas imagens, o Leonardo estava dizendo algo aqui que me chamou bastante atenção. O beta aguenta, hein? O Beta. E é por isso que nós vamos conversar. Trouxemos ele hoje. Lindo, achei muito fofo. Né? O empresário e criador de peixes, Beta, Leonardo Macedo. Ele já esteve no nosso programa numa outra situação, através de uma matéria já há mais de um ano, né? E hoje ele volta ao nosso estúdio para explicar as vantagens de criar peixes Beta e como devemos cuidar deles. Ele está aqui no nosso estúdio. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Tudo bom? Achei muito interessante, Leonardo, o jeito que você falou. Um Beta aguenta muita coisa, né? O peixe Beta, bom dia a todo mundo. Bom dia. O peixe Beta é bastante resistente, conhecido mundialmente por essa resistência, né? Até fora d'água, ele passa alguns minutos e volta com uma capacidade, porque ele já é origem asiática, então ele vem de lagos e aí a gente já tem um aumento e uma baixa de água, então ele tem essa resistência aí. Mas é o peixe mais popular no mundo inteiro. Agora também, o Leonardo, ele cria betas. Então, ele vai explicar pra gente como foi que, de repente, aconteceu essa paixão na tua vida. Tu disse que tu sempre trabalhou com construtora, não é isso? Isso. E, de repente, mas sempre foi apaixonado por peixes? Sempre gostei de animais. A vida inteira, desde pequeno, sempre fui conhecido como gostar de animais. Gosta de pescas? Gosto de pesca, gosto tudo envolvendo animais, eu gosto. Tanto que eu tenho cachorros, tenho aves, tenho outros animais, mas o peixe beta veio, eu não sabia que existiam exposições no Brasil.
uma criação mais profissional. E aí, junto com meu filho, a gente começou a criar, mas por conta dele. E aí foi desenvolvendo e foi ranqueando dentro do Brasil. E aí a gente conseguiu fazer. Hoje eu tenho cerca de 10 mil peixes. Nossa! Entre filhotes e adultos. E é uma produção constante. E a gente já envia para todo o Brasil e importa também da Ásia. Tailândia, Indonésia, Taiwan. A gente consegue importar peixes para estar melhorando geneticamente e participando de exposições aqui no Brasil. No caso, você participa de exposições e, ao mesmo tempo, então, você é bem conhecedor desses bichinhos que acabam sendo bichinhos de estimação e que, de uma certa forma, as pessoas não têm nem noção do quanto ele faz bem para uma criança e, principalmente, para aquele ambiente, né? É verdade. A gente costuma dizer que no aquarismo se criam memórias afetivas. Não só no aquarismo. Eu acho que todo animal leva a uma memória afetiva de uma criança de primeiro cuidar de algo e ter aquela relação com os pais ou com os avós, de estar alimentando, de estar cuidando de uma vida. Então, essas memórias sempre ficam. E o peixe não é diferente disso. O peixe beta no Brasil, ele é o mais popular, mas no mundo também ele é o mais popular. A gente tem o que? A última pesquisa da Associação Brasileira de Aquariofilia estima que a gente tem uma média de 20 milhões de brasileiros que possuem peixes em casa, né? Quase 10% da população. A gente não imagina, né? Que tanta gente tenha peixes em casa. E a gente tem de vários tamanhos. A gente tem de um peixe pequeno como o beta e a gente vai ter peixes grandes a 80 centímetros, que são os jumbistas, né? Que são peixes grandes com aquários bem maiores planejados. Muito bom. Vamos falar aí. A gente sabe que o beta, ele não é muito amiguinho, né? Ele não gosta de ser criado, ele é altamente individualista, né? Ele gosta de estar só. Qual é o risco, quais são os cuidados de uma pessoa ter um beta em casa? É fácil e ao mesmo tempo não tão fácil assim? Por que é que você comumente vê um aquário com um beta só? Porque ele é um peixe extremamente territorialista. Ele só aceita a fêmea na época da reprodução, posterior a isso, ele já não aceita. Então ele é muito vendido por conta disso. E os cuidados com o beta, né, eles são bem simples. Ele é um peixe que vai necessitar de uma alimentação uma vez ao dia, né? A troca d'água, dependendo do recipiente, uma vez por semana, e que não esteja em um local frio, como um quarto com ar-condicionado, porque eles são de temperaturas quentes, eles ficam entre 27 a 30 graus. No caso, então, um ambiente muito frio para o beta não é interessante. Já prejudica. Normalmente cai a imunidade e aí ele tem fungo. Podemos dizer que aqui no Piauí, então, ele acaba se dando extremamente bem? Sim, né? Perfeitamente. O Nordeste, na verdade, é a região onde tem a maior produção de peixe beta do Brasil. O Nordeste são os campeões, os maiores campeões estão no Nordeste. A gente tem algumas imagens aí de uns betas, belíssimos por sinal. Eu percebo que aqui dentro da nossa capital a gente vê mais betas azuis. A gente percebe que o azul prevalece mais. Quais são os tipos de betas, de cores de betas que a gente tem aqui? Hoje em dia, a gente tem praticamente quase todas as cores. É mesmo? Inclusive neon. Nossa! É patenteado, aí ninguém pode criar, nem produzir, nem comercializar, mas já existe o peixe neon. Brilha no escuro. Brilha no escuro. Então, assim, a gente vai ter as variações de coloração de beta. Hoje em dia, elas estimam em mais de 22 mil cores. Nossa! Ainda tem mutações, que aí você tem um peixe marmorizado. Ele pode ter determinada parte do corpo com uma cor, ou 3 cores, ou 4 cores, ou 5 cores. Tem cores metálicas, como já tem hoje os metálicos. E aí a variação é infinita. Como é que fica participar desses concursos, participar desses campeonatos? Como é que acontece durante o ano? Normalmente já tem um circuito. Sim. Agora já começaram a lançar. A gente tem o Enabetas, que é o Encontro Nacional de Criadores de Beta. E tem o Nordbetas também, que são 2 circuitos no Brasil. Aí eles já dão as etapas, né, as cidades e as datas onde vão correr. E aí a gente já se programa e já vai participando. Se você pode ir, você leva os peixes. Se você não puder, você viaja e Pronto. Aliás, envia os peixes, perdão. Pronto, você está falando a respeito desses circuitos que acontecem. Como é que funciona a retirada de um peixe desse do ambiente? Pronto. Quais são os cuidados que a pessoa tem que ter? O peixe, quando chega, ele chega com a temperatura no saco. Uhum. E aí, ao chegar, ele é aclimatado dentro. Na exposição já tem vários aquários
destinados com a numeração certa. E aí você coloca, aguarda uns 20, 30 minutos para equilibrar a temperatura e aí você solta o peixe. Aí o que é avaliado neles é só a questão da beleza, é como se fosse um concurso de beleza. É o top model dos peixes. Então eles vão ser avaliados pelas nadadeiras, que é como se fossem os cabelos, né? Por sinal, a gente tem imagens. Vamos mostrar aí, enquanto as pessoas estão em casa assistindo o programa, enquanto o Leonardo vai falando, Fabrício, a gente mostra um pouquinho das imagens para as pessoas verem essas belezuras. Hoje, peixes beta, como o que nós vamos mostrar agora, você tem essas belezuras lá no seu local? Sim, esse peixe aí, inclusive, o primeiro que apareceu, é um Galaxy Avatar. Ele é o primeiro peixe do Brasil, esse peixe aí, nessa coloração. E hoje é a coloração mais procurada no mundo, é esse base preta com as constelações, que são os pontos iridescentes. Olha que charme, gente. Aí você já vê um metálico, né, o azul metálico em cima dele. No Brasil, quais são as cores que mais prevalecem? Hoje em dia são os COIs, são dessa cor que está aparecendo, e os Galaxy Avatar, que são base preta. Aqui dentro do Piauí tem muita gente já participando desses circuitos? Ou não? A gente tem cerca de 20 competidores Nossa! do Piauí. Eu queria fazer um convite para vocês. Como é que a gente pode mostrar? Através de uma matéria ou tem como a gente trazer para o estúdio? Tem como trazer alguns peixes, né? Sim. A gente não consegue trazer muitos. Sim. Mas a gente consegue trazer aí coisa de 10, 15 exemplares para poder mostrar aqui. Lorena, vamos trazer para o estúdio? Vamos? Você aceita esse desafio? Aceito. Vamos mostrar, sabe por quê? Eu vou te dizer por quê, Leonardo. Nós estamos vivendo uma época extremamente muito difícil, principalmente psicologicamente. As nossas crianças, elas precisam sair um pouco dessa zona que elas acham que é de conforto, que de uma certa forma não é, que é o celular, que nada contra os videogames, mas a gente precisa tirar essas crianças um pouco daquela situação de ficar só naquilo e colocar uma responsabilidade de uma certa forma. E um peixe como esse, ou até um circuito como esse, é um incentivo para as nossas crianças de uma forma muito saudável. Com certeza. O peixe beta, ele vive em média, a partir de 3 meses ele já está apto a entrar numa competição. Sim. Você pode participar com um exemplar só ou com vários. E a partir disso, você já começa a entrar no mundo dos betas, né? Essa questão do telefone é importante, porque eu tive uma experiência pessoal, por exemplo, meu filho, com 11, ele já não teve mais telefone. E ele se envolveu com os betas, com leitura. Ele leu, em um ano, ele leu mais de 35 livros. Já sem um celular. E agora, com 14, foi que ele voltou a ter um telefone. E ele vê como ele passou esses anos sem ter esse acesso. Sentiu no começo, mas depois ele disse, eu aprendi tanta coisa. Eu já vi tanta coisa, eu mexi, tive habilidade manual. Então, assim... E até mentalmente, né? Sim. Essa questão das memórias afetivas, existe aquela preocupação. No início, às vezes, para algumas crianças, é até intensa. Ela sai e diz, meu Deus, será que ele dormiu? Será que ele comeu? Será que ele está bem? E aí vai passando isso aí, aí você vai vendo essa questão dos cuidados. Porque essa responsabilidade, a partir de 6, 7 anos, já pode ser passada a ele, supervisionada. Muito legal, porque você mostra um peixe ali no aquário, você imagina que ele é um beta, que ele é independente, que está ali no mundinho dele, e de uma certa forma tem que existir esse cuidado, tem que existir. E a limpeza, como é que funciona? Eu já criei vários animais, todos eu acho. O peixe beta, o peixe em si, ele entra com uma vantagem, ele não faz barulho, não suja a casa, não vai incomodar ninguém. Ainda é decorativo, entendeu? Dependendo do aquário que você tenha, plantado ou não, que aí requer uma habilidade maior com relação à água, mas você tem esses cuidados que você vai ter com ele em casa, são bem simples. A troca d'água, você já com a capacidade de litragem do aquário, você já se programa se você vai fazer semanalmente, a cada 10 dias, a cada 15 dias, porque só tem um peixe dentro. Se você tiver mais, aí você vai oscilando, né? O beta não necessita de oxigenador, ele tem uma respiração anaeróbica, ele vai em cima e pega ar, e ele não necessita de filtragem para água. Quer dizer, um peixe extremamente show para se criar, né? O beta é o campeão. 2 betas no aquário, nunca? Não, 2 aquários, um olhando para o outro. Nunca juntos? Nunca juntos.
Eles são. O outro nome do beta é peixe beta siamês de briga. Na Tailândia, eles usaram durante muitos anos para briga. Hoje em dia já não se usa mais. Nossa. O foco deles, na verdade, é somente a venda. Interessante, muito interessante. E na época da reprodução, por exemplo, você disse que ele só aceita ela na época que ele realmente... Tanto ele como ela são muito brigões. É mesmo? Então, mas quando você coloca, você primeiro coloca para eles se verem, e aí no outro dia você solta, a partir dali começa a acontecer o namoro, ou seja, ele faz um ninho de bolhas, e ele começa a tentar trazê-la para debaixo do ninho. Aí tem um abraço nupcial, que é literalmente um abraço, com uma mão assim, eles se abraçam, e aí os dois começam a pegar os ovos e constroem um ninho. A partir de 2, 3 dias, aí ele já não aceita mais a fêmea. O beta macho é quem cuida dos filhotes integralmente, não aceita nem a ajuda da mãe. No caso, tem que tirar imediatamente a mãe dali? O ideal é que você tire. Dependendo da estrutura que você tenha ou do espaço, ele vai perseguir ela, vai bater nela e não vai aceitar a presença dela. Tem casos que ele aceita, até os dois cuidam juntos, mas é uma minoria. Nossa. No geral, o pai e a mãe. Nossa, que interessante, gente. Muito interessante. Bom, então fica aí o desafio. Vamos Sim. combinar para que Pronto. você traga alguns competidores, né? Será um Olha prazer. que interessante. Talvez você que está em casa nem soubesse que existe competidores. É uma forma de incentivar. Eu acho que você, mãe, que tem um filho em casa hoje, para tirar ele um pouco desse foco de dor, de sofrimento. Que tal você presentear teu filho com um aquário e com um beta, né? Leonardo, quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Tem o Instagram, @LeoMacedoBetas, e por ele você já consegue tanto ver alguns exemplares como entrar em contato, né? Manda Vou mensagem, fazer essa responde. visita. Vou Com fazer essa certeza, visita. será muito bem-vinda. Você falou de um filho de 11 anos, tá aí, ó. A idade chegou, é a melhor idade para a gente dar essa responsabilidade, né? É verdade, é muito boa. A experiência é positiva e eu sempre tenho feedbacks positivos. Muitas crianças vão lá, pais, e aí compram, amigos e conhecidos começam a indicar. E aí quando vai, você entende que é um atendimento diferenciado, que é um mundo. Muito ele legal. não vai para comprar um exemplar, ele vai para ver tudo que ele puder. E se encanta. E aí tira as dúvidas. Então, assim, é uma coisa de 1 a 2 horas e que aquilo dali fica na memória. Muito bom. Faltou alguma dica para a gente passar para quem Não, está em não, não. casa? Acho que está tudo ok, né? Tá tudo ok. Leonardo, muito obrigada por você ter vindo nesta segunda-feira. Eu que agradeço. Falar de na verdade, um bichinho de estimação tão lindo, que eu acho que todo mundo, quem não teve, um dia foi presenteado com um saquinho e um peixinho dentro. Só não sei se era beta. Mas muito obrigada, viu, meu querido? Continua aqui eu com a agradeço. gente.